Muito bom dia, estamos ao vivo. Bom dia pessoal. Um pouquinho atrasado aqui hoje. Tudo bem, Graciele? Seja bem-vinda. Um pouquinho atrasado hoje aqui, né? Nosso papo matinal é 7h30. Estou eu aqui quase 7h40. Hoje o trânsito deu um pouquinho, apertou um pouquinho. Deixa o pessoal ir chegando aí, marcar um minutinho aqui pra gente começar a nossa live de hoje. Quem não puder estar presente, vai acompanhar aí depois gravada no perfil. Tá? Aí você compartilha lá, depois de assistir ela aí depois, de assistir ela gravada, compartilha, marca lá a hashtag Nossas Responsabilidades Nos Salvam. Papo matinal. E a gente vai para mais um hoje aqui. Deixa só a galerinha entrando. Olá, olá. Sete e 40. Quarta-feira, né? Vamos lá, né? Vamos começar aí. O pessoal vai entrando daqui a pouco também pra gente não atrasar os nossos afazeres do dia, né? A gente não perder aqui o nosso time. Vamos lá. Peraí, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão me ouvindo bem? Então, né? Tá, então vamos lá. Vamos pro nosso papo matinal hoje, 17, né? Quando eu era adolescente ali, jovem, né? Adolescente é demais, porque eu não era... Ah, tá me ouvindo, né, Graciele? Ótimo. Tá, que bom. Eu não era... Tá bom, obrigado. Vamos lá, né? Quando eu era adolescente, era jovem ali, né? Não vou falar adolescente porque eu já fui um pouquinho mais velho. Eu tinha uma certa dúvida, né? Assim, se eu não deveria ser padre, alguma coisa do gênero, né? Então eu tive uma época que eu fui fazer uma experiência. E eu sempre gostei muito dessa parte da vida monástica, né? Sempre gostei muito de São Bento. Então eu fui para um mosteiro fazer uma experiência, que foi alguns dias, né? Acho que não chegou nem a ser uma semana, mas foram alguns dias, vivendo a experiência lá dentro do mosteiro mesmo. Eu fiz aqui no Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. E assim, tinha uma parte do dia que me chamava muita atenção, né, no mosteiro, que era um momento do recreio, né, dos monges, que acontecia normalmente ali depois de uma refeição. Por quê? Porque esse recreio ele acontecia no claustro, né, que você já deve ter visto em filme, é uma espécie de um pátiozinho interno que existe dentro do mosteiro, né? Imagina onde tem normalmente um jardim. E aí nesse recreio monástico, os monges ficavam andando para lá e para cá, né? E é até difícil de representar aqui sem mostrar graficamente, né? Mas fica um monge de frente para o outro, e enquanto um vai andando em direção a esse monge, o outro vai recuando de costas, até que se chega ao fim do corredor e eles voltam caminhando. E assim eles ficam durante esse período conversando sobre algum assunto. Mas agora, assim, o que para mim é mais intrigante é que isso tudo se passa em cima de túmulos, né? Isso se passa em cima de túmulos de antigos monges, de outras pessoas que foram enterradas ali. Então, assim, apesar de não ser claramente um cemitério, a gente sabe que existe um costume antigo de se enterrar as pessoas dentro, nas igrejas, nos lugares sagrados. Então as pessoas caminhavam ali. E tudo isso para seguir um princípio, né, monástico que diz assim, né, tenha constantemente diante dos teus olhos a morte. E isso não é tão difícil da gente entender o porquê, né? Quando a gente está
diante de alguma coisa na nossa vida, uma das categorias que a gente precisa se preocupar com ela é a dimensão da coisa, né? O tamanho da coisa. Por exemplo, se eu vou fazer uma corrida aqui no aterro do Flamengo, a primeira pergunta que talvez eu vá fazer é o seguinte: cara, quantos quilômetros são? Qual é a dimensão? Qual é o tamanho da minha corrida? Eu preciso saber, para que eu possa saber várias coisas, né? Por exemplo, como eu vou impor o meu ritmo, se eu vou aguentar até o final. E é engraçado que na nossa vida parece que a gente tenta fazer o contrário. A gente não quer saber esse tamanho, a gente não quer saber essa dimensão, a gente não quer saber quanto tempo dura a nossa vida. Talvez porque isso nos cobrará algumas responsabilidades, né? Mas isso me parece de alguma forma uma imprudência, né? Tem um salmo de Davi que ele diz assim: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. O que Davi quer com isso, né? Exatamente para que eu saiba o tamanho, como minha vida é perecível, né? Como que ela passa. Existe uma outra experiência que eu tenho vivido ela com uma certa frequência, né? Eu gosto de ler livros um pouco antigos, né? E gosto de ler biografias, principalmente. Então, assim, um livro assim, que eu acho que eu já li umas 3 vezes foi a História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus, e ontem eu estava lendo uma biografia de Chesterton, né? E uma coisa que me chamou muita atenção é o seguinte, né? Por exemplo, quando vai se falar da morte de Chesterton, se pinta um cenário onde um amigo dele cai em prantos e chora muito, porque o mundo perdeu um grande homem tão cedo. E aí a gente olha para isso tudo e vê assim: caramba, cara, Chesterton morreu, esse rapaz também já morreu. A gente olha a história de Santa Teresinha do Menino Jesus e vê o sofrimento que ela passou, por exemplo, no final da vida, e a gente vê: Santa Teresinha já morreu, todos que estavam lá ao redor daquele momento também já morreram, já se foram. Ou você pega um grande evento da humanidade, da história, como a Revolução Francesa, e você vê as pessoas lutando por ideais de igualdade, fraternidade, aquela coisa toda, e essas pessoas também já se foram, já não, só resta a história delas aqui. Ontem eu falava no Papo Matinal sobre o valor da presença, e é muito importante isso que eu estou falando isso aqui para vocês, porque é o seguinte: eu posso falar isso aqui, né, com relação do valor, né, da morte, e isso entrar por um ouvido e sair pelo outro de vocês. Mas o que vai dar a gravidade desse momento é a capacidade imaginativa que vocês têm de conseguir ouvir essas histórias que eu estou contando aqui agora e encarná-las mesmo, né? De torná-las reais diante dos vossos olhos, assim, né? Bem real diante dos nossos olhos, para que a gente possa olhar e falar assim: é verdade, a nossa vida é um breve sopro, sabe? É um sopro e só. É um sopro divino ali, do Espírito nas nossas narinas, né? Que diz assim: viva, e só. Nesse exato momento aqui existem uma série de coisas frágeis que precisam estar acontecendo para que a gente esteja aqui conversando, né? O meu coração precisa estar batendo, eu preciso estar respirando, os meus órgãos precisam estar funcionando numa certa harmonia. Cara, e qualquer desequilíbrio frágil disso tudo pode levar por fim a nossa vida, né? Então a vida humana ela é muito frágil. Muitos de nós viveremos aqui até os 60, 70, 80 anos no máximo. Poucos de nós passaremos disso. E aí eu me pergunto o seguinte, né? Já caminhando aqui para a parte final do nosso papo matinal de hoje, que é o que interessa, né? O que eu vou levar hoje pro meu dia para pensar? Cara, por que a gente faz tanta questão de ser importante? Fala, meu capitão, tudo bem? Por que a gente faz tanta questão de ser importante? Porque grande parte das nossas ações são querendo atenção, carinho, amor. É esperado que isso aconteça no início da nossa vida, né? Quando a gente é criança. A raça humana, ela na natureza, ela é talvez a raça mais dependente.
os animais não nascem tão dependentes dos seus pais como os seres humanos, né? Um bebezinho, e lá em casa eu vi isso com alguma frequência. Um bebezinho é um nada, né, cara? Olha, assim, é uma inutilidade, porque ele não anda, ele não se alimenta sozinho, ele não se troca sozinho, ele não consegue fazer nada. E isso dura por um bom tempo, porque ele precisa ser abastecido pelo amor dos pais. E à medida em que esse amor for perdurando durante a sua infância, é também o combustível e as reservas de amor que ele vai construindo para si, para ele ser capaz também de amar outras pessoas. Me parece um pouco que a nossa vida humana é sobre isso, né? É sobre amar, é sobre entregar. O problema é que grande parte da nossa vida nós ficamos presos no receber. Eu sempre costumo dizer que a oração de São Francisco, ela é a oração da maturidade, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Mas eu gosto daquela parte que diz assim, né? Senhor, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive. É a oração da maturidade, porque é a oração daquele que aprendeu a se esquecer um pouco mais de si e olhar para o próximo e entregar e doar e ser para o outro. Então a nossa vida é só um sopro, sabe? A gente passa, e a pergunta que vai ficar no final de tudo é o seguinte, né? O que eu construí, o que eu deixei para a posteridade? Quais são os méritos que eu colecionei na minha vida? Porque esses são os tesouros que a gente pode guardar para o céu, né? Jesus também dizia isso, né? Que não ajuntai tesouros que a traça corrói, mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça não pode corroer, onde não pode se perder, onde o tempo não pode deteriorar. E esses tesouros, eles são os tesouros espirituais. Então, o papo matinal de hoje, ele vem com esse tom de sobriedade para que a gente leve no nosso dia o seguinte: cara, para de ficar correndo atrás de pequenos amores no teu dia, sabe? Tu não precisa disso. Tu é filho de um rei e a tua vida deve ser uma vida de doação, de entrega. Ajunta os tesouros, os méritos por uma vida futura, por um céu. Não precisa juntar tesouro para cá, onde tudo vai embora. Essas pessoas que eu comentei aqui da história, né? Que choraram a morte dos seus, que viveram suas vidas. Alguns eram reis, outros eram nobres, outros muito pobres. Não houve alegria nessa vida que durou para sempre, como também não houve tristeza que durou para sempre. Tudo isso é ínfimo perto do que é a eternidade. E aquilo na nossa vida, que não é oportunidade de gozo, que não é oportunidade de alegria e de sorriso para os nossos lábios, né? É oportunidade de merecimento. É oportunidade para a gente ser mais forte, é oportunidade para a gente crescer, é oportunidade para a gente ajuntar tesouros que não passam, que não acabam. Lembra sempre no dia de hoje, né? A vida é um sopro e só. Quando a gente menos esperar, tudo isso daqui acabou. Tudo isso aqui acabou. E não vai importar o posto social que você atingiu, os prêmios que você recebeu, o dinheiro que você ganhou. O que vai importar foi aquilo que você marcou de eterno na vida. Aquilo que você deixou de um carimbo eterno. Um carimbo de para sempre. Tá? É isso, meus amigos. Fiquem com Deus, tá? Um excelente dia e até o papo matinal de amanhã, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, às 7h30 da manhã. Amanhã eu vou tentar chegar mais cedo, tá bom? Amanhã eu devo fazer de casa o papo matinal. 7h30 estaremos juntos aí, tá bom? Forte abraço. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe também, Graciele. Um grande abraço, Dandan. Aí, sempre fiel, tá aqui sempre presente. Um abraço. Fica com Deus.